Depois de examinar a Wikipédia, agora vamos aqui, essa página aqui, né, historiadomundo.com.br, civilização persa. Aí está a história, civilização persa e tal. Aqui nós vemos um exemplo da arte da civilização persa. Tá? Aqui o responsável pela matéria, Cláudio Fernandes, ok? Já vimos alguma coisa sobre o Ciro e eu gostaria só de falar do ponto mais alto da sua história, que foi aqui, para nós que comentamos Bíblia, o ano 539 a.C., Ciro libertou os judeus, né, do cativeiro da Babilônia, cativeiro que foi ordenado por Nabucodonosor, certo? Então o povo de Judá voltou para casa, né? E aí Ciro também começou um dos aspectos mais acentuados dos governantes persas. O que é isso? Era uma espécie de política ecumênica. Já ouviu falar nesse termo? Ecumênico, tipo tolerante, né? Que se caracterizava pelo respeito às culturas dos povos que eram conquistados sem imposição de crença ou de hábitos. Eu quero só deixar claro aqui para você. A Bíblia fala de Jesus, o Messias, que é rei e sacerdote. E a história em vários lugares mostram tentativas de pessoas, né, diversas pessoas. Eu vou só citar aqui na época do Império Romano, Constantino, ele era o sumo pontífice, ou seja, ele quis unificar as igrejas e se tornar o sumo pontífice, e também era o imperador de Roma. Ou seja, para governar bem, ele teria que ter domínio dessas duas áreas, religião e governo, no caso estatal. Aqui o Ciro foi o primeiro grande imperador, né, depois do Império Assírio, que foi tomado pela Babilônia, e agora ele mesmo tomou a Babilônia e ampliou, porque ele estava dominando todo o Império Medo, né, a partir da Pérsia. Ele tinha uma visão diferente, ele respeitava as culturas, as religiões, e ele só exigia que as pessoas pagassem tributos para ele, e exigia também que os povos dominados, eles tinham que prover, né, soldados para engrossar as fileiras do seu exército. Tanto mandar os jovens para fazer parte do exército dele, quanto também mandar sustento. Então, os povos estavam sendo tributados, pagando tributo para Ciro. Assim ele conseguia aumentar o exército e manter esses soldados. O sucessor de Ciro foi seu filho Cambises. Só para registrar, o pai de Ciro também se chamava Cambises. E o avô de Ciro, o avô paterno, não o materno, o avô paterno de Ciro se chamava Ciro. Por isso que esse Ciro aí que nós estamos relatando é o Ciro II, tá? Então Cambises, filho de Ciro, ele governou somente 7 anos, tá? Do ano 529 ao 522 a.C. E aí Cambises morreu sem deixar herdeiro, e Dário I tomou vamos dizer assim, o governo, né, o trono. Um apoio de nobres persas, passou a ocupar o trono imperial após debelar uma tentativa de usurpação. Dário foi um dos mais poderosos imperadores da antiguidade. É bom constar também, Dário tinha vamos dizer assim, um parentesco, né, um pouco distante, mas lá atrás a gente vê que o pai de Dário, ele era primo segundo, ou primo em segundo grau do rei Ciro, tá bom? Imperador Ciro. E então é isso. Durante seu reinado, o Império Persa passou por um esplendor ainda maior do que na época do rei Ciro, sobretudo em razão das grandes construções de engenharia, entre elas as estradas que ligavam as principais cidades do Império, como Passárgada, Susa ou Suzã, né, onde nós vamos ver posteriormente aí, onde o local onde ficou realmente Daniel a serviço ali, até a época de Dário I. Até hoje tem lá o mausoléu de Daniel, ele foi sepultado lá, não voltou para a terra de Judá não. E aí é citado também Persépolis, tá bom? Aí você vai vendo ruínas de Persépolis na planície iraniana, tá? Então, pra você ter uma ideia,
São muitos os países que faziam parte do Império Persa, que hoje nós conhecemos como Irã. E então a forma de administração deles, vocês veem aí na época de Daniel, falando dos sátrapas, né? Aí diz aqui que a forma de administração dos persas tinha como característica principal as satrapias, que consistiam em províncias, em organismos locais cujos governadores, chamados sátrapas, eram responsáveis por cuidar da região segundo a orientação do rei. Então, para que as satrápias se mantivessem fiéis ao poder central, havia funcionários de confiança do imperador, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, que eram encarregados de fiscalizar os sátrapas. E, além disso, também, sob o governo de Dário, né, eles desenvolveram um sofisticado sistema de impostos, unificando tudo, né, e abrangia todas as satrápias, né. O controle era feito a partir da moeda criada por Dário. E a moeda se chamava Dárico. Valeu! Muito bem, e aqui mais uma vez vamos lançar mão da Wikipédia para falar um pouquinho sobre Cambises II, que foi o filho do imperador Ciro II, né? Tá? Ver aqui como é que ele morreu, como é que ele era, porque o reinado dele a gente já sabe que foram somente 7 anos, né? Quando ele morreu e como foi isso? Vamos comigo aqui então. Enquanto Ciro foi lembrado por sua generosidade para com seus inimigos, né, Cambises foi lembrado como um tirano. Dizia-se que era um homem de temperamento explosivo. Segundo Heródoto, Cambises teria tido um acesso de fúria, né, de ira, contra sua irmã grávida dele, né? Porque aqui, pelo costume, para ter a linhagem real pura, eles geralmente casavam-se com as próprias irmãs. Então essa irmã dele, grávida dele, ele maltratou, ele matou essa irmã por espancamento. Pronto, o Cambises, ele estava no poder e ele tinha 2 problemas. O principal, um problema era ele gerar um herdeiro para a linhagem sucessória, né? O próximo imperador depois dele. O outro problema é que ele tinha um irmão mais novo, chamado Esmerdes, que causava problemas para ele. Tipo, esse irmão mais novo queria ser o sucessor, né, no trono. E aí a história vai dizer aí que como é que ele resolveu, né? Aqui, ó. Conta-se que Cambises mandou esfolar um de seus juízes por corrupção e fez com que a pele do homem fosse esticada sobre sua cátedra de juiz, né? Então, para quem faz uma coisa dessa, não é difícil resolver a questão de um irmão insubordinado, um irmão problemático como o Esmerdes, né? O Esmerdes, ele simplesmente desapareceu sigilosamente, sumiu do mapa, sumiu da história. Tchau, Esmerdes, foi. Então, o escabroso fato estava na tradição real do assassinato, mas o caso foi abafado, foi silenciado. Enquanto isso, a segunda consideração, ou segunda questão, né, que seria a produção de um herdeiro, isso aí, inteiramente ligado à família. Veja aí o que diz o texto. Foi regida por outro reputado costume tradicional, ou seja, os reis persas, como aliás outros predecessores, frequentemente se casavam com suas próprias irmãs na busca de uma descendência pura. E Cambises casou-se com 2 de suas irmãs, Atossa e Roxana. Roxana foi a que ele matou, né, por espancamento, na época que ele tomou o Egito e estava querendo estender o reino até a África, mas não deu muito certo. Ele ficou furioso, ficou doido e acabou fazendo besteira. Depois desse espancamento aqui, diz que deixou o cargo de rei, e quem passou a governar foi Dário, que foi um dos melhores reis da Pérsia. Mas então vamos ver aqui os detalhes dessa história para você entender. Tem a morte de Cambises aqui. Agora veja aí, a morte de Cambises, como é que foi? Primeiro, a história aí na Wikipédia, você vai ver como foi que ele tomou o Egito, né? 80 anos depois que Nabucodonosor
tinha arrasado com o Egito. Lembra daquela história que o profeta Jeremias disse: ó, vocês vão ficar fugindo para o Egito, mas Nabucodonosor vai vir aqui e vai pegar vocês aí. Dito e feito. Então aqui já se passaram 80 anos, segundo Heródoto, e o Cambises foi e tomou o Egito, certo? Porém, olha onde é que começou o fim da vida de Cambises. Veja bem, diz assim, ó: o fracasso teve profundo efeito sobre Cambises. Inicialmente, porque depois que ele tomou o Egito, ele queria tomar também a África, mas não foi bem sucedido nisso, sabe? Ele ficou meio frustrado, né? E aí diz aqui que inicialmente, a exemplo de Ciro, ele tinha se esforçado até certo ponto para apaziguar os sentimentos do Egito, adotando a indumentária dos costumes da religião dos faraós. Mas agora se espalhavam as histórias assim, comportamento, sabe, instável e beirando o maníaco. Divulgou-se que no ataque de Malgênio, veja bem, ele matou Apis. Quem é Apis? É o boi sagrado do egípcio. Ele ridicularizou e queimou as estátuas dos deuses dos egípcios, né? Ele violou antigas sepulturas e profanou as múmias, e correram boatos de ações funestas em seu próprio acampamento. Supunha-se que assassinara a esposa Roxana, no caso eu acabei de citar, por espancamento, né? E então também ele tinha ordenado o assassinato de Creso, que era um dos auxiliares dele, era na verdade um rei experiente que tornou-se tipo um sábio conselheiro, né? Ele ordenou o assassinato de Creso sob algum pretexto. Depois ele deu uma contra-ordem, disse para não assassinar mais, e depois ele, de mau humor, ele descontou tudo nos assassinos frustrados. Negócio, veja bem. Então Dário, que era amigo dele, era primo em segundo grau, não sei, pelo menos o pai de Dário era primo em segundo grau de Ciro, né? E Dário estava lá no Egito, ele era um dos comandantes do Cambises, tá? Ele era íntimo de Cambises, né? Ele tentou desfazer esses falatórios mexericos, sinistros, né? Das terras do Nilo, ou seja, isso estava acontecendo lá no Egito. Então, mas essa inverdade, essas fofocas se espalharam sobre todo o país, e não foi só, chegou só na Pérsia não, nem na Média não, mas todo, vamos dizer assim, em todo o império, né? E ainda assim parece indubitável que o imperador estivesse deprimido quando, a caminho de casa, voltando no caso do Egito para a Pérsia, né, 521 a.C., além dos desastres que ele teve lá, as frustrações lá com a África, né, e então chegou a notícia de uma rebelião lá na Pérsia, e isso só foi piorando a situação dele, né? A governabilidade dele estava em descrédito, sua soberania estava decadente. Então ele seguiu o itinerário voltando para casa, através de Gaza, subindo do Egito, faixa de Gaza ali, e aí ele, Damasco, né, de Damasco, que é a Síria, ele foi com Dário, dali, naquela região ali ele sumiu da história. Diz assim, ó: em algum lugar da Síria, talvez em Damasco ou Ramad, Cambises, filho de Ciro, deixou a história. Ele morreu por ali. Dário recorda o momento numa frase enigmática. A frase é: ele morreu sua própria morte. Isso foi interpretado como um veredito de suicídio, teoria plausível em face dos contínuos contratempos, né? E, entretanto, também poderia significar que o rei morrera de ferida acidentalmente infligida a si mesmo, o que coincide com a tradição grega, né? Diz que Heródoto achava que ele, Cambises, ele se arruinou montando seu próprio cavalo, ou seja, provavelmente ele tomou uma queda, ou uma patada, alguma coisa assim, e foi fatal para ele, né? Tá bom? É isto aí, foi assim que o Cambises, filho do grande imperador Ciro, morreu. E era assim que ele era.